Olá, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com cultura de segurança e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre tolerância e intolerância a desvios. É comum que a investigação de um grande acidente evidencie vários pequenos desvios que, se tivessem identificados e prevenidos, teriam evitado a ocorrência do acidente. Outra situação que também acontece é a recorrência de pequenos incidentes e acidentes de menor gravidade, mesmo depois de campanhas de prevenção. E quando isso acontece, é comum que as empresas se lancem numa espécie de cruzada contra o que se chama de cultura de tolerância aos pequenos desvios. Daí vem um investimento em diversos mecanismos de controle. Auditorias, inspeções, listas de verificações, campanhas de comunicação, palestras e uns tantos outros. Toda a liderança é envolvida nesse esforço. O foco é no cumprimento de regras e procedimentos e a ênfase é na disciplina operacional. A mensagem é clara: nenhum desvio deve ser tolerado. O problema é que com isso, sem perceber e na melhor das intenções, se cria uma cultura de controle e punição. A organização entra no que a gente chama de ciclo da culpa. E a cultura de segurança, ao invés de evoluir, regride. O desvio acontece, vem a aplicação de punições e medidas disciplinares e responsabilização individual. A punição gera um sentimento de injustiça e medo entre os trabalhadores, e aí eles param de comunicar as ocorrências. Com isso, os líderes deixam de saber a realidade dos fatos. As condições latentes continuam inalteradas, os erros se repetem e os acidentes continuam acontecendo. Então, não é esse tipo de intolerância que se precisa. Uma liderança intolerante aos desvios consegue apenas criar um ambiente de trabalho péssimo, com desconfiança generalizada, afastamento dos trabalhadores e subnotificação de acidentes. Mas quer dizer então que a organização deve ser tolerante aos desvios? Para começar, é preciso ter bem claro que é preciso haver tolerância ao erro honesto, para que haja espaço para a confiança dos trabalhadores nos seus líderes, para a criatividade e para o aprendizado organizacional. Como diz um grande especialista mundial na área de fatores humanos, Sidney Dekker, você pode culpar ou pode aprender, mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que é o erro honesto? É o erro cometido tentando acertar, tentando atingir os objetivos e as metas organizacionais, tentando alcançar o resultado desejado. Se não houver tolerância ao erro honesto, cria-se um ambiente que pune a iniciativa e a tentativa de solucionar os problemas. Gera uma postura de espectador entre os trabalhadores, de fazer apenas o que é mandado, quando é mandado e olhe lá. Mas essa tolerância ao erro honesto não é deixar que qualquer coisa aconteça, ou deixar que os desvios aconteçam sem fazer nada. A liderança deve ser intolerante com as condições que proporcionam chance para os erros. Para isso, precisa entender como eles acontecem, mas não de uma perspectiva individual, buscando a culpabilização, encontrar o culpado, a bruxa da vez, mas de um ponto de vista sistêmico, buscando entender as verdadeiras causas dos desvios, as condições latentes e as situações que tornam os erros mais prováveis. Como é possível que essa tenha sido considerada a melhor forma de fazer essa tarefa? É a pergunta que deve ser feita ao encontrar o desvio. Que tipo de situação, que pressões, que metas e valores, que cultura organizacional, que ambiente de equipe e que atitudes da liderança permitem ou facilitam o comportamento que a gente encontrou? Vem da ergonomia um conceito muito importante para se entender os desvios. É o conceito de trabalho prescrito e trabalho real. O trabalho prescrito é o que está descrito nos padrões e procedimentos. É um trabalho idealizado, surge da mente de uma pessoa que coloca as atividades numa sequência ideal, perfeita, em que nada atrapalha ou interfere. Só que a realidade raramente é assim. No trabalho real, as máquinas nem sempre funcionam como previsto, a ferramenta necessária pode não estar disponível e pode ter outras atividades acontecendo em torno que atrapalham,
Pode haver pressa, pode haver cansaço, dificuldades de comunicação entre os trabalhadores na equipe. Essas condições todas, diferentes das descritas nos procedimentos, requerem adaptações dos trabalhadores. E quanto uma dessas adaptações vai ser considerado um desvio ou uma solução criativa, depende muitas vezes do resultado obtido mais do que da ação propriamente dita. Outro elemento importante são as condições do ambiente de trabalho. Na década de 80, 2 policiais fizeram um experimento que gerou o que se chama de teoria das janelas quebradas. Eles mostraram que se o ambiente social está degradado, há uma propensão maior das pessoas para violar as normas e as leis. Por exemplo, se as paredes estão pichadas, as pessoas se sentem mais confortáveis para jogar o lixo no chão ao invés de carregar consigo até uma lixeira mais próxima. Traduzindo para o ambiente de trabalho, deficiências de integridade nas instalações, que levam anos para ser resolvidas, ambientes sujos e desarrumados e falhas contínuas de manutenção dos equipamentos são elementos que contribuem muito para criar uma impressão de pode tudo entre os trabalhadores. É preciso então que as lideranças sejam intolerantes não ao erro individual, mas a essas condições que propiciam os desvios, aos atrasos na solução dos problemas, aos problemas de integridade e manutenção, à falta de equipamento e à falta de resposta da organização às demandas das equipes operacionais. Há outro tipo de intolerância ao desvio que é ainda mais importante. É a intolerância dentro da própria equipe, que se expressa no dia a dia das tarefas. Essa intolerância se expressa naquilo que eu não aceito que o meu colega faça. E esse limite está nas regras informais do grupo. Ele não é escrito. Ele é quase como um acordo interno da equipe. Até aqui, ok. Daqui para frente, não. Quando alguém passa desse limite, isso pega mal entre os colegas. E aí o cara recebe um toque, um olhar atravessado, um comentário, uma pequena crítica e não faz mais. Porque o grupo exerce uma poderosa influência no nosso comportamento. Costumamos achar que as pessoas agem livremente e tomam decisões sozinhas, mas na realidade não é assim. O ser humano é um ser social. A convivência e a aceitação dentro de um grupo de referência é uma necessidade básica da gente. Uma pessoa é capaz de ir contra as suas próprias opiniões e até de mudar o seu comportamento para se ajustar ao grupo que ela faz parte. Vários experimentos comprovam isso. Um deles, realizado lá na década de 1930 nos Estados Unidos, demonstrou que as normas informais do grupo têm mais poder sobre o comportamento dos trabalhadores do que as normas corporativas ou mesmo as ordens diretas da chefia. E aí vale lembrar que ninguém trabalha completamente sozinho numa instalação industrial. Então, raramente os desvios, os incidentes acontecem sem que nenhum colega veja ou saiba. Se esse colega tivesse feito alguma coisa, talvez nada tivesse acontecido. Mas, em geral, ninguém faz nada. Porque, de certa forma, aquele comportamento é aceito por aquele grupo. Não é considerado pela equipe exatamente como um desvio, algo fora das regras do grupo. E 2, porque as pessoas acham que é obrigação de uma outra pessoa, supervisor, gerente, algum tipo de liderança, tomar uma atitude, e não elas. É nesses 2 pontos, então, que se encontram os caminhos para uma verdadeira evolução da cultura de segurança. Primeiro, é preciso um acordo tácito entre a equipe de quais os limites para os desvios. O que se aceita e o que não se aceita. E esse acordo não tem como ser imposto pela liderança. Ele tem que ser construído com conscientização, com diálogo, com proximidade da liderança com a sua equipe e atuação consistente e coerente ao longo do tempo. E segundo, é preciso um outro acordo tácito entre os trabalhadores de cuidar e ser cuidado. Um acordo em que eu permito ao meu colega que ele intervenha no meu comportamento quando perceber que eu estou cometendo ou prestes a cometer um desvio, a me colocar numa situação insegura. Que ele me dê um toque, que ele me faça uma crítica, que ele me aponte o risco que eu não estou percebendo. E que ele também permita a mim fazer o mesmo com ele.
Não num contexto de culpa ou erro, mas de cuidado mútuo e ajuda. Para fechar, o que nós precisamos é de duas coisas: lideranças que sejam tolerantes ao erro honesto, próximas dos seus liderados e conscientes das condições em que eles trabalham. Que não sejam intolerantes aos desvios, mas que sejam intolerantes às condições que propiciam os desvios. E segundo, equipes que sejam intolerantes aos desvios e capazes de agir prontamente, com iniciativa e assertividade, colega a colega, cuidando e deixando ser cuidado. Essa é a receita para o aprimoramento da cultura de segurança de uma instalação industrial.